E hoje é dia de saúde mental. Estou aqui com a minha amiga Edna Prenholato. Edna, muito bom dia. Bom dia para todos. E aí, como que estamos? Estamos muito bem. Você falando aí das dicas, né? Vamos dar deixa daquilo que a gente aprende aqui nos programas, né? Essa questão de fazer uma receita, quanto é importante essas dicas? Por quê, né? Esse dia falando, né, pro ano novo, o que eu faço? Uma coisa gostosa. Aí eu compartilhando com a Mônica, né, vi lá o filé Wellington. Tive a ousadia de preparar esse prato, mas assim, eu nunca tive tanta facilidade e fui tão assertiva no preparo. Olha mas só, porque gente. a gente tem o privilégio, né, com essa chefe, né, da gente aprender essas dicas. Porque não é só você pegar a receita, olhar e colocar em prática. O quanto valioso é você entrar lá no programa, tá? Eu falei pra ela, Simone, que eu ouvi você hoje assim, a manhã inteira. Por quê, né? Vai e volta. Sim, nesse preparo, tá? Você olhar das dicas, como que você tem que fazer esses macetes, são imprescindíveis. Então, gente... Deu certo? Deu super certo. Fez sucesso? Foi um sucesso. Fiz propaganda. Falei, gente, não é à toa que deu certo. Eu vou isso aqui pela supervisão de uma chefe, né? Então... Olha só. Não, isso que você falou é interessante. Agora que você falou, não tinha me tocado, né? Porque de alguma forma você tá tendo a aula o tempo inteiro ali, né? Privilégio. Eu me senti assim, uau... Né, assim, porque quantas pessoas, às vezes, de determinados pratos, ela não consegue, porque ela falou assim, olha, não é tão fácil. Eu não tive dificuldade. É uma coisa que você faz em etapas, mas assim, você explica de uma maneira tão didática que não tem erro, gente. Faço qualquer receita que ela coloca aqui, sem medo. Vai lá, que faça legal. e vai ser um sucesso. Obrigada. E vocês estão vendo? De graça, gente. É só entrar no YouTube, olhar lá. Vocês vão aumentando o repertório. Fiquei muito feliz, Edna. Mas muito um feliz privilégio mesmo. a gente ter acesso, né? E olha, eu sei que a Edna, se tivesse dado errado, ia me falar também. Olha, tive dificuldade, né? Porque é bom a gente também saber. Sim. Edna, o que a gente vai falar hoje? Bom, vamos falar sobre algo talvez assim que seja uma dificuldade, né, de algumas pessoas de dizer não. Gente, de muita gente, né? Se não for a sua, mas às vezes você pode perceber algumas pessoas do seu relacionamento, né, que não consegue ter se impor, né, de saber estabelecer seus limites, porque tem muito a ver com isso, né? O não, ele traz a questão assim de você assim dar certos bastas na vida, né? Dar alguns chegas, que às vezes a gente sabe, que tem dia que a gente acorda mais apimentada, né? Que a gente tá dizendo não pra tudo, né? Também não é bem assim, mas Não eu acho que aquele dia que você não tá legal, é bom você também falar, olha, hoje eu não tô bem, então me deixe. Ou às vezes, tá? É porque você tem dito tanto sim, querendo agradar tanto as pessoas, que daí às vezes você tá no seu limite, tá? Que você assim, eu tenho que dar esse não. Mas daí você faz de uma maneira assim, né? Não muito equilibrada, às vezes, o que acontece, né? De você, às vezes, jogar assim, em situações que poderia ter um pouquinho mais de tolerância. E engraçado, agora que você tá falando nisso, né? Dos nãos que a gente não dá, eles se tornam doenças. Eu tava vendo aquela Isabela, acho que é Isabela Drummond, o nome dela, se eu não estou enganada. Eu acho que é, não tenho certeza. Que ela teve burnout, né? E eu também tive, então eu sei que é isso. E ela falou, foram os nãos que eu não dei. Sim. E a mulher, realmente... Gente, não é brincadeira. Porque tem gente que fala assim, eu tô com burnout, mas eu consigo ir no bar beber. Aí você não tá com burnout nada, você só se cansou do lugar que você trabalha. Porque o burnout é uma doença... Agora estão dizendo que existe o burnout familiar, né? Que eu não sei se procede, se não procede. Mas o burnout é aquela exaustão que você chega... Tanto que o símbolo é um palito totalmente queimado de fósforo, de trabalho, geralmente, que você chega num ponto de exaustão que você não consegue mais fazer nada. Mas aí você fica improdutivo não só no trabalho, mas na vida. Você não aí vem junto uma depressão, né, Edna? Sim, a pessoa fica prostrada. A pessoa fica prostrada. Então, assim, burnout, você está prostrado em todos os aspectos da sua vida. Você não está prostrado só para ir trabalhar, né? Se você pode beber no bar, você também talvez tenha só que mudar de serviço. Então, mas o quanto é importante você olhar para os sinais do seu corpo. Isso. Porque às vezes você se coloca em situações que você chega a seu limite, mas por que eu cheguei no burnout? Então, que é essa exaustão,
Tá? Se é profissional, se é familiar, né? Eu acho assim, são nomenclaturas, mas isso acontece em qualquer contexto, né? Em qualquer cenário que você vive, tá? Então, é a forma como que você lida com os desafios, com as demandas da vida. Então, dizer sim, por que eu digo sim? O que é que está por trás de uma pessoa que tem dificuldade de dizer não? É a pessoa que ela diz muito sim. Se ela está dizendo constantemente sim, o que é uma pessoa que diz sim para tudo? O que essa pessoa está querendo? Aprovação. Aprovação. Ela está querendo agradar? Talvez ela faz a leitura que ela tem que ser legalzona, que ela tem que ser boazinha. Aí daqui a pouco você começa a entender que você não gostou mais disso aí só de ser boazinha, né? Você começa a ser um pouquinho, né? Um pouquinho mais ácida e você começa a tomar gosto, porque muitas vezes as pessoas não te valorizam. Elas te colocam ali num lugarzinho, mas ela sempre é tão maleável, tão boazinha. Você tá falando isso e eu tava vendo uma coisa que eu achei interessante. Foi na internet, não lembro quem foi que falou, que é assim, quando você fala sim uma vez, legal, a pessoa ela tem gratidão pelo que você fez por ela. Quando você fala sim sempre, a pessoa passa a achar que você tem obrigação de fazer por ela. E aí quando você fala não vou fazer, como você não vai fazer? Aí você passa por uma pessoa ruim, uma pessoa ingrata, uma pessoa que, na verdade, você nunca foi. Pelo contrário, você sempre quis ser uma pessoa bacana. Sim. Mas basta um não, porque você sempre fez. Às vezes você pode estar cercado de pessoas extremamente mimadas, tá? De pessoas extremamente, assim, que querem que faça tudo do jeito dela. Ou controladoras também, né? Então, você tem que ver aonde é que você quer estar. Então, como é bom a gente ter, assim, paz interior, da gente saber exatamente aquilo que a gente quer, que você pode ceder, dar o seu sim, e outras questões que elas são inegociáveis para você. Então, qual é que é teu parâmetro para você saber, né, como você deve se portar? Né? Como que você quer que as pessoas falem sobre você? Né? Como que você quer ser vista e lembrada? Alguma pessoa que fala, ela é tão boazinha, mas também, né? Nossa, ela aceitava cada coisa. Coitada dela. Nossa. Não é? Olha, ouvi Aí você isso. sai do boazinha pro coitadinha. Vai pro coitado, vai pro desmerecimento, vai pro alguém assim, como se fosse incapaz. Né? E então, o quanto a gente precisa demonstrar a nossa força, o nosso valor, conseguir impor, seja os limites com que as pessoas às vezes acabam exagerando, seja com seus filhos, né? Que isso faz com que eles também sejam independentes, das suas amizades também, que eles consigam assim se autoavaliar, que eles também precisam desse cuidado, né? Porque assim, não é tão triste quando você assiste às vezes a um cenário que a pessoa com você, ela acaba sendo assim de uma maneira tão descuidada, tão desmerecedora. Aí você vê com outras pessoas a pessoa muda, né? Cuida, toma, até o tom da palavra é diferente, com você é só lá, né? De qualquer jeito. Tem isso. Então é triste você perceber isso. Aí assim, você tem que pensar, o que é? Onde é que eu estou? Qual é essa imagem que eu estou vendendo para o outro, então? Então, se eu acostumei o outro a ser desse jeito, qual é a minha responsabilidade com aquilo que eu me queixo? Porque essa submissão, né? Por quê? Qual o interesse? Eu quero, então, viver um relacionamento, tá? Para eu me sentir aceita, eu tenho que fazer tudo que o outro quer? Será que é esse o sentido da felicidade, né? O sentido da vida sua? É querer sempre você se encaixar, sempre, né? Você tem que se diminuir, tudo bem. Em algumas situações a gente tem que ter uma inteligência emocional. Né? Tem algumas pessoas que elas não conseguem ter essa articulação, né? Se relacionar. Mas assim, o quanto às vezes esse excesso te leva a você ficar com aquilo assim que sobra. E não mais pelo merecimento do lugar onde você quer pertencer. Que te sobra é complicado. Né? Eu não quero estar num lugar onde você foi a última opção, né? Aquele convite que aconteceu, você foi a última a ser convidada. Porque muitas vezes o que acontece com essa pessoa que só fala sim, 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 né? O que acontece? Para tudo quanto é coisa chata, tudo que é problema, obrigação, é aquilo que você não tá afim de fazer, você chama essa pessoa. Então. Na hora do lazer, na hora que você tá bem, que você vai compartilhar uma coisa boa, você chama outra pessoa.
Olha que é um desacato isso, né? Mas e assim, ainda fala assim, mas aí alguém fala assim, mas e fulana ou fulano? Mas ele não liga. Ele nem gosta. Não se importa. Ele não se importa. Ela é tão compreensiva, ela é tão boazinha, tão inha. Né? Inha. Inha, né? Não quero ser inha. Né? Eu quero alguém assim porque te respeita, te valoriza. Então, a gente tem que, acho que, para a mulher, né? Às vezes, ela vai, esse processo desse amadurecimento, é aquilo que eu falo. Para aquelas que não chegaram aos 40 ainda, né? Vou falar a dica para vocês. Vou dar essa dica. Tá? Meninas que ainda não chegaram nessa idade que nós estamos. Meninas, a idade aqui da loba, olha, do amadurecimento. Melhor fase. A mulher, ela tem convicção daquilo que ela quer, muitas vezes daquilo que ela não quer mais. E ela faz negociações sobre isso. Tá? Então, ela não se coloca mais em prova. Por quê? Ela já levou tanta lambada da vida. Foi tanta cachimbada, gente. Pegou uma estradinha às vezes tão difícil, né? Mas assim, ela tem que olhar para aquilo e entender assim, nossa, eu precisei passar por isso. Isso fez parte do processo, tá? Então, eu tive dificuldade, ou você tem dificuldade, nossa, rompa. Dá seu grito de independência e diz o teu chega, né? Dá os seus bastas para você, assim, sair desse lugar. Tá? Então, para isso, você vai desagradar. Quando a gente faz isso, às vezes a pessoa fala, eu tô falando, não, você tá falando sim. Mas você tá falando sim pra você. Exatamente. Então, às vezes você exerce um lugar. Eu lembro quando eu tava na faculdade, é tudo muito, né, 20 aninhos, né? Então, assim, tá bom. Aí você acaba sendo tratada assim, não mais como uma prioridade. Aí chegou no último ano, que eu acho que é o último da faculdade, principalmente da psicologia, você vai cansando, e isso mexe muito com o psique seu. Sim, né? claro. Aí eu comecei a dizer, não, que você é uma folgada, faz você isso. Começou a despertar alguém com seus chega. Aí todo mundo, nossa, ela tá estressada. Não, eu já comecei, assim, a buscar o meu lugar. Claro. Né? Só que, assim, isso naquele momento ainda, nossa, eu desagradei. Nossa, as pessoas estão falando isso de mim. Hoje, assim, dane-se. Né? Se você tá bem com você... Tá? Se você sabe do seu lugar, é onde você quer, se as pessoas vão fazer essa leitura e você sabe que isso não é uma maneira que você está se desaprovando, você entrega. Você sabe que a minha bisavó, ela dizia assim, eu vou falar mais bonitinho, tá, gente? Mas quanto mais a gente se abaixa, mais o traseiro aparece, né? E assim, e é verdade isso, porque as pessoas... Elas não vão olhar para você e achar que você é maravilhoso porque você está fazendo uma série de concessões. Não vai acontecer. E você vai se humilhando, é o que você falou. Não é uma questão de você não ligar para o outro, não é uma questão de você ser ruim. Não, de jeito nenhum. Claro que quando uma pessoa realmente precisa, a gente fala assim. Claro. Não é a partir de agora nós somos egoístas. Não. Mas eu não posso me ferir para dizer um sim. Claro, mas veja, Mônica, que link isso faz? Por que a pessoa é assim? Às vezes ela cresceu, tá? Numa estrutura familiar que às vezes um dos lados, a mãe ou o pai, tá? Às vezes assim, sendo muito castradores, ou aquela mãe cede, abaixa a cabeça, seja boazinha, entra, não dá trabalho, fica quieta, aceita, não conturba as coisas. Então, às vezes, a gente cresceu isso ouvindo do seu pai e da sua mãe, tá? Que você se impor, isso era uma audácia, né? Uma afronta, né? Então, assim, às vezes a gente precisa quebrar alguns padrões de comportamento que lá eles te ensinaram, talvez para te proteger. Né? E também porque às vezes a gente fala, né? Eu vejo, às vezes o Maurício... A gente anda assim, né? Ultimamente o vocabulário anda muito feio. E tá muito monte de palavrão na boca de todo mundo, como se fosse a coisa mais normal do mundo, né? Falam do mesmo jeito que fala bom dia. Sim. E aí eu tava outro dia falando pra ele, falei, você está com esse vício. Mãe, eu falei, Maurício, aí você tá dando uma instrução de educação. Porque você vai pro mercado, quando o palavrão vira um vício de linguagem, você às vezes está numa entrevista de emprego, ou está com uma pessoa, ou com uma pessoa mais idosa, enfim, com seu pai, com a sua mãe, com o seu tio, e você fala aquelas coisas que não é para falar, mas aí não é uma castração, aí é uma instrução. Claro. Porque tem essa diferença, né, Edna, entre Sim. você orientar, instruir e castrar. Exato. Então, a gente tem que ter, assim, essa referência, né, dos nossos pais,
né? O quanto assim, né? Olha a responsabilidade que são deles. Eles têm que ter esse equilíbrio de uma hora vai chamar atenção, sim. Claro. Não é assim que faz, isso não é legal. Não foi essa educação que eu te dei. Não foi essa educação que eu te dei. Não estou gostando da forma que você está me tratando. Porque às vezes também nossos filhos, né? Quando a gente fala dos adolescentes, às vezes aqueles que já estão jovens também, às vezes a gente entra, tá? Num vício. Até assim, da gente também ser um pouquinho, rebaixar às vezes o nosso filho. Ah, mas você não presta, nada que você faz, você presta. Né? Então, saiu essa fala, né? Fez, às vezes, você colocar uma fala desmerecedora de humilhação, às vezes a gente erra. Depois você olha, se auto-perceba, sai do calor da emoção, chama seu filho. Olha, não foi legal o jeito que eu falei com você, eu estava nervosa, mas eu não concordo que você fez isso, mas não justifica eu ter te desmerecido. Porque uma coisa é usar o pejorativo, outra coisa, porque não é que você perdeu a razão, você não vai lá falar, ai, desculpa, olha, neste ponto eu me excedi, Sim. Mas neste outro ponto você está errado. Exatamente, então a gente tem que tomar cuidado, eu não preciso humilhar o outro para que eu me sinta compreensível, porque os meus limites eles sejam bem claros. Às vezes o que acontece, tem pessoas, tá? Que ela tem, às vezes, uma fala muito agressiva, né? Às vezes um tom de voz muito alto. E tem pessoas que se sentem amedrontadas quanto a isso. Né? E tem gente que fica sem vergonha. Lógico, aí se esbalda. Samba, né? Samba na tua frente, em cima de você. Meu pai era bravo quando era adolescente. Ele era muito bravo. Ai, coitado do meu pai. Pai, te amo, viu? Eu sei que eu dei trabalho. E eu falava às vezes assim, é melhor pedir perdão do que pedir permissão. Mas não foi uma coisa que me fez mal, sabe? Mas ele era rígido, tudo, né? E ele era bravo. E eu era tão safado, E eu batia de frente. Eu não fui fácil. Foi um período complicado. Eu até brinco com a minha filha adolescente, que ela é a última, graças a Deus, adolescente lá em casa. Porque adolescente enche o saco, gente. Desculpa aí. Adolescentes, me perdoem, mas é verdade. E aí sofre muito, né? Até pra eles não é legal, você pensar bem. É uma fase. Porque eles têm uma carga emocional, aqueles hormônios todos, né? Aquilo muita mudança, gera aquele sofrimento. E aí eu falo assim, Beatriz, minha filha tem uma coisa ótima na adolescência. Às vezes ela tá em crise, eu falo, ela, o que é, mãe? Eu falo, acaba. Tem uma solução. Então, nada que acontece na nossa vida é permanente. E olha, eu vou falar para os adolescentes, pelo menos por mim. Geralmente a gente olha para adolescentes e fala, nossa, como eu era tonta. Não é? Não é, mas essa é a falta de maturidade. E aí a gente vem para esses nãos, porque igual você falou, quando você terminou a faculdade, e agora você falou das mulheres, né, com mais de 40, com o tempo você vai se vendo bobo, olhando para trás, mas eu fui tonto, eu fui bobo, eu fui ingênuo. E aí é a hora que você vai marcando os nãos. Então, mas aí é importante você ter esse olhar para você e entender qual é o lugar que você quer ocupar. Exatamente. Né? Porque tem pessoas que elas padecem das suas dificuldades porque elas acham que ela não pode fazer isso, ela não pode se permitir, ela tem que estar naquele lugar. Eu acho que a gente tem que entender muito as renúncias que a gente quer fazer. Sim. Porque tem que escolher. Lógico, tem algumas que a gente não pode escolher. Mas a gente tem que escolher os nãos e os sims que a gente quer dar pra gente. Claro. E não compete a mais ninguém depois que você é uma pessoa madura, né? Que a gente tá falando aqui pra adultos, a gente não tá falando pra criança, nem pra adolescente, Sim. Porque a gente sabe muito bem que ainda essa tomada de decisão nessa idade é muito complicada, porque falta maturidade. Desenvolvimento neurológico mesmo, né? Falta cérebro. No português, claro, falta miolos. Eles não se desenvolveram. Muita compreensão, não seja desmiolado também. A gente fala, desmiolado. Gente, pais, mães, também isso, né, Edna? Seus filhos, sim, eles são desmiolados. Aí que tá, né? Você não pode chegar no mesmo nível que Exato, né? Eu brinco que quando tem muita criança junto, sempre nivela pela base. Nunca é o mais velho. Todo mundo começa a se comportar feito mais novo. Então, aí você tem que esse domínio, né? Então, assim, o quanto você precisa estar bem, se você não tem, assim, essa assertividade com você mesma, como é que você vai conseguir exercer isso com as pessoas que precisam disso, dos nãos da vida? Exatamente. Que é a frustração. Exatamente.
É isso, é sobre aprender a se frustrar. Gente, o papo passa muito rápido. Edna. Já? Já! Olha que rápido.